Olá galera, tudo bem? Professor Aislan aqui no canal Geografia Lúdica e mais uma videoaula para vocês. Curta, se inscreva, compartilhe. Hoje a aula é sobre fluxos migratórios, os famosos movimentos populacionais, certo? Qual que é o principal objetivo dessa videoaula, hoje? Compreender o conceito de fluxos migratórios, conhecer os motivos que levam aos movimentos migratórios e entender as questões geográficas envolvidas nas migrações, certo? Fluxos migratórios agora para vocês. Esses fluxos migratórios, eles consistem em movimentos populacionais dentro ou fora do mesmo território, que são iniciados por diferentes fatores e também em diferentes contextos históricos, inúmeras situações para esses fluxos. No Brasil, há algumas regiões que são historicamente mais atrativas que outras, por exemplo, a região sudeste, na questão de desenvolvimento industrial e também emprego. O principal fator responsável é justamente o econômico, pois o modelo capitalista cria espaços privilegiados que irão atrair a população em busca de melhores condições de vida. Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ter uma qualidade de vida boa. Nesse sentido, para a gente entender melhor os movimentos migratórios, é necessário compreender alguns conceitos básicos. Nós temos, vamos colocar aqui primeiro, fatores de repulsão. É os que levam uma população a deixar determinado local. Os principais fatores de repulsão são socioeconômico, desemprego, subemprego e também pobreza. Além disso, nós temos as questões políticas, perseguições, guerras e também conflitos. Temos de ordem naturais, que são catástrofes naturais, fenômenos cíclicos, principalmente as secas. Já os fatores de atração, melhores condições de vida e também de trabalho, as migrações internas nacionais e migrações externas internacionais. Vamos lá para o perfil do migrante. Quem migra e por quê? Quais são os principais fluxos internos e também externos, certo? Tipos de migração, Tipos de migração. Nós temos o movimento pendular, ida e volta, ida e volta, ida e volta. É justamente aquele em que o migrante vai e volta todos os dias entre diferentes locais. Por exemplo, o trabalhador das regiões metropolitanas, principalmente Goiânia, que é cercado, sua região metropolitana é muito grande, e existem as famosas cidades dormitórios, onde o trabalhador faz esse movimento de ida e volta, certo? Nesse contexto, igual eu falei, existem cidades próximas a essas grandes metrópoles, as chamadas cidades dormitórios, onde os trabalhadores eles residem, mas não trabalham, saindo todos os dias para os grandes centros urbanos e ao final do dia voltando para casa, tá? Nós temos essa questão do movimento de pêndulo, que é a ida e volta, portanto, é uma migração pendular, certo? Migração sazonal, que é a migração realizada por temporada, Nós temos, por exemplo, no verão, quando um fluxo grande de pessoas vão para os litorais, havendo depois o retorno, Essa é uma questão sazonal. Temos também a transhumância, que são os movimentos, os motivos climatológicos que também são sazonais, Por exemplo, no período de chuva, a retirada das boiadas para as regiões não alagadas, principalmente no Pantanal, tá? Nós temos também o êxodo rural, que é o movimento que leva os trabalhadores do campo a deixarem o interior para procurar oportunidades de trabalho nas grandes cidades, tá? Um dos principais processos da urbanização. Nós temos também o nomadismo, que são os povos tradicionalmente nômades
que não estabeleceram residência fixa por muito tempo em um local específico, tá? Entre as outras implicações que nós temos as consequências das migrações, podem ser várias, tanto para os locais de partida, quanto também para o local de chegada, tanto de saída quanto de chegada. Os locais de partida, né, podem sofrer principalmente com a falta de mão de obra, já que há um número muitas vezes expressivo de homens e mulheres em idade de trabalho, né, que deixam os seus locais, tá? Nós temos também o envelhecimento precoce da população, predominando uma população de idosos, o que gera uma grande estagnação econômica, porque a maioria das pessoas vão estar aposentadas, certo? Dentro desse contexto de fluxos migratórios, né, dos fatores de atração, de repulsão, dos tipos de migração, a diminuição do desemprego pela diminuição da demanda por trabalho também, né, é uma das consequências para os locais de partida, tá? Já nos locais de chegada, né, a migração ela vai cumprir diversos papéis que vão desde o intercâmbio cultural entre a cultura de fora e a cultura local, criando uma identidade cultural específica para os locais de chegada, né, como também a questão do problema de preconceito, né, principalmente a xenofobia, sofrido por aqueles que chegam de diferentes lugares. Isso aí, pessoal, isso tem que ser banido. Isso é inaceitável no século XXI, tá? Dentro dos fatores econômicos, né, os locais de chegada eles podem sofrer com inchaço populacional, desemprego, falta de estrutura para um atendimento melhor para a população, recém-migradas, né, como moradia, saúde, educação. Os movimentos migratórios importantes, eles são responsáveis, eles foram, por exemplo, pelo processo de favelização dos grandes centros urbanos, principalmente da cidade de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Certo, pessoal? Essa foi uma videoaula sobre fluxos migratórios, os movimentos populacionais. Aí eu pergunto, vai mudar? E aí, tem alguém vindo para cá? Ficam essas duas perguntas, né, para você entender sobre o que são esses fluxos migratórios. Certinho? Um obrigado do professor Aislan. Até a próxima videoaula. Se inscreva no canal Geografia Lúdica, curta, compartilhe nossos vídeos, né, ative o sininho. E aí, todos tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Obrigado.